A produção acabou de me passar uma reportagem da Folha de São Paulo, do Fábio Serapião, César Feitosa e Júlia Chaib, que diz o seguinte: comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica. A gente se perguntava muito isso, né, quando a gente teve todos os relatos dessas reuniões, porque ninguém deu voz de prisão ao ex-presidente nessa tentativa de golpe. Então, o que traz aqui na reportagem deles é que o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, afirmou à Polícia Federal que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, chegou a comunicar que prenderia o então presidente Jair Bolsonaro caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado. A afirmação consta no depoimento de Batista Júnior, ao qual a Folha teve acesso, no inquérito das milícias digitais que investiga a tentativa de golpe. E a gente vai falar mais sobre esse tema daqui a pouquinho. Eu vou trazer já a Juliana Dalpiva. E com a Juliana, bom dia, Ju, bem-vinda mais uma vez, um prazer te receber aqui. E com a Juliana eu quero falar primeiro, gente, especificamente sobre o depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Vamos lembrar que ele prestou esse depoimento no dia 1º de março. Foi um depoimento de mais de 8 horas, no qual ele respondeu a todas as perguntas feitas pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação que apura a tentativa de golpe logo depois das eleições. Foram mais de 300 perguntas. Logo depois disso, a gente viu que o clima pesou ali ao entorno de Bolsonaro, do núcleo duro de Bolsonaro e também das grandes estrelas, do alto comando das Forças Armadas, né? E aí, logo depois disso, também, o Mauro Cid prestou um novo depoimento na semana passada de mais de 9 horas. Muito se falou também se haveria uma cariação entre o Freire Gomes e o Mauro Cid, e a Polícia Federal disse que não, porque já tinha elementos suficientes para apurar responsabilidades. E aí, ontem, a gente teve as informações, então, de que foram vazadas, a imprensa teve acesso a partes do depoimento do Freire Gomes. E é sobre isso, sobre esse vazamento, sobre esse depoimento, que a Juliana vai trazer detalhes agora para a gente. Ju, por favor. Vivian, eu acho que nos últimos meses a gente tinha uma atenção muito grande esperando para saber os detalhes que iriam vir da delação do Mauro Cid, né? Como o Mauro Cid ia contar os bastidores e como se pensou essas tentativas de golpe. Agora, com esses depoimentos, tanto do ex-comandante da Aeronáutica como do ex-comandante do Exército, somados ao depoimento do Cid, porque essa informação a gente deu essa semana, que não vai ter acariação. A Polícia Federal avalia que na soma, né, quer dizer, os depoimentos mais o novo depoimento do Cid, a história se fechou. Não tem necessidade de botar um na frente do outro, porque vamos dizer, as divergências ali, as questões que existiam, deixaram de existir. Agora, tudo está caminhando dentro de uma mesma narrativa de fatos, que se explicam por outros documentos também. Então, a avaliação que eu tenho quando eu vejo o comandante do Exército contar que viu, né, documentos que tratavam de uma minuta, de um decreto para declarar estado de sítio, intervir no TSE, que é parecido com o teor do documento encontrado na casa do Anderson Torres, quando o comandante da Aeronáutica, né, ex-comandante, conta que ao ouvir o presidente da República, na época, o Bolsonaro, falar sobre essas teses, e nessa matéria que você acaba de citar aqui, né, que o ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, olhou para o Bolsonaro e disse: olha, presidente, se o senhor for por esse caminho, eu vou ter que lhe dar a voz de prisão. Então, tá tudo dentro da mesma linha. E aí agora, eu acho que é um novo passo dentro desse caso. Eu já tinha essa sensação pela questão dos documentos, mas estes depoimentos definitivamente deixam esse inquérito não dependente da delação do Mauro Cid. Se tinha uma questão, porque a cada pouco tem uma coisa sobre o Mauro Cid, não disse isso, não disse aquilo, e eu já venho alguns meses ouvindo que o Cid relata as coisas sem fazer uma acusação direta, né? Sem dizer, o Bolsonaro queria dar um golpe, ele planejou o golpe, assim, não, ele conta a narrativa do que estava acontecendo sem fazer acusações diretas, porque ele quer sustentar o discurso de que ele não é
um traidor. Então, agora, com esses depoimentos, o caso contra o Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, ele está mais do que robusto e sólido, né? É claro que tem uma finalização de documentação para ser feita, mas acho que a denúncia que o Bolsonaro vai, sim, ser alvo, ela está a cada dia mais próxima. Ju, eu queria que você falasse para a gente, por favor, pelo menos 3 ou 4 pontos mais importantes que estão nesse documento que a imprensa teve acesso do depoimento do Mauro Freire. Por exemplo, do Freire Gomes, perdão. Por exemplo, a participação de Bolsonaro naquela reunião que o Mauro Cid já tinha delatado do 7 de dezembro, que o Bolsonaro fala que não sabia de nada. E aí o Freire Gomes diz que sim, que ele apresentou os documentos. Ele implica também Anderson Gomes no depoimento dele, porque o Anderson dizia que a minuta... Anderson Torres, eu estou confundindo todos os nomes, perdão, mas a Juliana pegou. O Anderson dizia que ele não teve, que aquela minuta apareceu do nada na casa dele. E aí o que o Freire Gomes diz é que não, que ele, sim, já tinha acesso ao documento e participou de algumas dessas reuniões. Então, se você puder passar para a gente os principais pontos, por favor, do que veio nesses documentos que foram mostrados, que a imprensa teve acesso do depoimento dele, seria importante para a gente aqui discutir. E deixa eu só fazer uma pergunta, Ju, junto com essa, só para ver se você sabe dessa informação, que eu li, mas eu fiquei meio na dúvida. Quando eles dizem que a minuta que o Freire Gomes confirmou que era a mesma que tinha na casa do Anderson Torres, é aquela que estava largada na estante, que eles falaram que, não, isso aí nem sei como é que chegou aqui. É essa que eles estão falando ou não? Porque eu fiquei na dúvida. Edu, ótima pergunta, vou começar pela sua, tá? Um documento foi apreendido dentro da casa do Anderson Torres, que é um documento, um rascunho do que seria uma tal de uma minuta que previa decretar estado de sítio, que previa intervir no TSE para, enfim, anular o resultado das eleições. Nessa, não se falava sobre prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela era um pouco diferente. Ela falava de estado de sítio e de intervir no TSE. Ela foi descoberta em janeiro do ano passado. O que o comandante do Exército falou no depoimento dele é que foi apresentado a ele um documento com o mesmo teor, ou seja, o mesmo conteúdo. Não tem como a gente saber, pelo que está ali colocado, que é exatamente o mesmo documento, que é o mesmo papel. Pelo que eu me lembre, o Anderson Torres não estava nesse momento, nesse dia, nessa reunião. Mas é feita referência a ele, né? Então, assim, pode ser que não seja exatamente a mesma folha, o mesmo documento, mas com certeza é o mesmo conteúdo, que pode levar que seja mais de uma versão desse mesmo documento, que é a situação de uma outra minuta, que aí sim foi encontrada dentro da nuvem do Cid, no celular do Cid, que falava aí sim sobre a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já ainda mais grave. E deste força, né, Ju? Porque o Freire Gomes fala que o Anderson seria como se fosse um consultor jurídico na história. Então o negócio fica mais encaixado ainda. Não tem essa história também que ele teria dito no depoimento que ele tinha funcionado meio que assessorando nessa parte jurídica? Sim, mas eu até acho que nem é só o Anderson Torres, mais gente atuou em termos de aconselhamento jurídico. Tá. O próprio Felipe Martins, né, ao trazer esses documentos em que ele é citado, atuava dessa maneira. Uhum. E ali dentro do PL, eu mesmo já ouvi, as pessoas não gostam, não querem nomear, não querem ficar apontando dedos um para os outros, mas falam que o primeiro advogado Mauro Cid disse isso. Várias pessoas andavam com esse tipo de documento naquela época. Ele falou isso publicamente, o Rodrigo Rocha. Então, eles tratavam como se fosse normal. Eles andavam com um documento falando sobre decreto para intervir no TSE, estado de sítio, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Tudo bem, é que nem qualquer papel que a gente anda por aí, qualquer coisa. Não como se fosse uma coisa que atacasse o Estado Democrático de Direito, né? E aí, só para concluir o que eu estava falando antes, Edu, tem uma outra minuta. A gente fala que, assim, são 2 minutas que são centrais nesse caso. Uma é essa
que foi encontrada com o Anderson, que fala sobre intervir no TSE, e tem uma outra que encontrada no celular do Cid, que aí um outro documento bastante semelhante foi encontrado na sede do PL. É isso que a Polícia Federal também achou, e por isso que o PL foi alvo também, né, o partido já, em meio agora, né, às últimas operações. E essas 2 minutas são as principais que circulam. Tem versões de cada uma delas, embora elas não sejam não são o mesmo documento, tem diferenças substanciais, mas são essas 2 as minutas centrais que tratavam de tentar medidas autoritárias para manter o Bolsonaro no poder. Vivian, eu acho que, assim, respondendo aí a sua pergunta, você mesma já elencou, tá? Porque tem uma questão que eu acho que eu tenho a obrigação de dizer aqui, é muito ruim o modo como esses documentos estão vindo à tona, tá? As pessoas acham que jornalista adora ficar vendo vazamento. Eu acho muito ruim que a gente venha receber, sabendo aos pedaços. Então, assim, não se sabe o conteúdo integral ainda desses depoimentos todos. O ministro Alexandre de Moraes deveria levantar o sigilo disso, porque já vazou tanto pedaço que é para a gente poder olhar como um todo, fazer uma análise concreta, já que vazou já 3, 4, 5 páginas de cada um, não sei nem por que está sob sigilo mais. Mas está faltando um pouco de rigor aí, porque se é um caso sigiloso e vaza tanto depoimento, sabe, é ruim, até para poder responder concretamente tudo o que tem e o que não tem. Mas você elencou muito bem, as partes centrais essa questão do ex-comandante do Exército ter ameaçado dar voz de prisão ao Bolsonaro, falar sobre a presença dele ali na hora da discussão dessa minuta. Agora não é mais a versão do Cid, de que viu aquilo acontecer, a própria versão do Bolsonaro de que não sabia de nada. Agora tem testemunhas, tem documentos. O Bolsonaro está cada dia com menos espaço para poder alegar qualquer coisa no sentido de que não fez, não sabia, que é o que ele costuma fazer quando ele está sendo acusado de qualquer coisa. Sempre foi outra pessoa, ele não sabia, ele não estava lá. Então, o caso caminha já para um desfecho. Isso foi uma coisa que eu ouvi essa semana também, sabe? Que é até difícil de saber exatamente o que é que está faltando. Parece que, do ponto de vista de conclusão de investigação, ele já está bastante maduro. E eu sou, essa história que a gente está falando, eu soube que dentro dos círculos do Bolsonaro, era exatamente isso, que eles estavam todos com medo. Se lembra quando a gente falou aqui, ele tá atiçando, ele está provocando, ele está juntando público, ele está fazendo manifestação, porque ele sabe que a água subiu mesmo. Então ele já está se antecipando ao que vai vir. A gente falou aqui no programa algumas vezes. Então, está se mostrando uma hipótese acertada. Quem assiste o ICL Notícias todo dia vai lembrar de quando a gente falou aqui, né? A gente tem até corte de quando a gente falou aqui, falou, o Bolsonaro está convocando isso, ele voltou a fazer live. Ele não fazia mais live, gente. Por que da noite para o dia ele resolveu fazer live, resolveu fazer manifestação, resolveu fazer isso tudo? Porque o cara sentiu que ficou sem escapatória. Ele sabe, se tem uma pessoa que sabe o que aconteceu, é o Bolsonaro. E eu acho que esse depoimento do Freire Gomes, ele vai exatamente nessa direção de mostrar o seguinte, o cara agora está meio que sem escapatória. Quando eu digo assim, e eu vou falar essa frase, acabou para Bolsonaro, é claro que acabou, não quer dizer o seguinte, amanhã Bolsonaro está preso. Mas acabou para Bolsonaro nesse sentido de que dificilmente vai ser viável uma versão de que Bolsonaro não tem nada a ver com a história, de que não tinha nenhuma intenção de golpe, de que não tinha minuta nenhuma. Eu acho, né, Ju, que já passou do ponto de não retorno de dizer que não tinha nada, entendeu? De que tudo isso é uma narrativa, uma interpretação que as pessoas estão tendo, né? Eu acho que esse ponto já passou desse ponto de não retorno, né? Já passou, mas ele vai continuar fazendo essa alegação porque é o que sobrou para ele. Já tem meses, Edu, que conversando com as pessoas mais próximas ao Bolsonaro, eles sempre repetem a mesma história, né? Eles dizem que o que diz respeito às joias, o que diz respeito à história do cartão de vacinação, eles acham que eles têm como defender o Bolsonaro.
Quando vai para a tentativa de golpe de Estado, eles já sabem que é a acusação mais difícil de ser enfrentada e onde não tem nem muito como negar pelo tanto de prova, testemunha, enfim. Eles já sabem que a situação é grave e não vai ter escapatória da denúncia. Eles vão tentar fazer o que todo advogado, quando se vê frente a uma acusação que não tem como desmerecer a acusação em si, ele corre para fazer o quê? Para achar a tal da saída jurídica, que é anular a prova, dar uma virada de mesa, trocar de juiz, reclamar de foro. Então, assim, não pode dizer que é mentira, eles vão tentar outras alternativas, que é um pouco o que a gente já comentou aqui no N1 ontem, inclusive, acho que foi o Guilherme Amado trouxe a tentativa mais recente, que é justamente nessa linha, de tentar anular provas, discutir o modo como esse caso está sendo conduzido, se o Alexandre de Moraes pode levar ele adiante. Eu acho que é por aí que a gente vai ver a defesa do Bolsonaro andar. Ju, eu quero trazer outro tema para falar com você, mas só fazer um reforço aqui importante para a gente não tirar isso do nosso radar e depois a gente vai conversar em outra oportunidade mais com a Juliana sobre isso. O Freire Gomes, ele reforçou nesse depoimento dele que Bolsonaro estava na reunião do 7 de dezembro que apresentou a minuta. Só para lembrar, gente, que esse era o momento que Bolsonaro estava deprimido. Vocês lembram disso? Não falava com ninguém, não falava com a imprensa. Ele não estava deprimido, ele estava tramando um golpe. É só para a gente não tirar, porque é muita coisa, né, Ju? É importante a gente ter isso aqui no nosso radar também. 2 dias antes dessa reunião, aquele momento, as pessoas vão lembrar disso, do Bolsonaro chorando numa cerimônia com militares. No dia 5 de dezembro, eu até pesquisei isso aqui antes de entrar, acabei esquecendo de lembrar vocês. Aquela cena que as pessoas cumprimentam ele chora publicamente, é no dia 5 de dezembro. Aí essa reunião da trama do golpe é no dia 7. Esse dia do choro foi numa cerimônia na Marinha. Então, enfim, tem isso, né? A persona pública, né? O personagem ali, triste, deprimido, e o que ele estava fazendo dentro do palácio, quando ninguém estava observando, quando não tinha nenhuma câmera, quando não tinha nenhum fotógrafo. Muito bem.